Graça, misericórdia e paz do nosso Deus triuno. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula do Ministério 5 Solas. Você já sabe, eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro dos gigantes. É um prazer muito grande nós estarmos aqui para contribuir para o seu crescimento espiritual. O nosso maior objetivo no Ministério 5 Solas, quando eu e minha esposa Kate criamos, sob orientação da Palavra de Deus, do Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, de fazer discípulos, do Senhor Jesus, é justamente esse. Nós procurarmos, na medida das nossas capacidades, na medida dos talentos que o Senhor nos deu, de difundirmos essa palavra que nos salvou, que nos libertou, e de agirmos como aquele homem, de acordo com a parábola que Jesus contou, que encontrou uma pedra muito preciosa em um terreno. E ele foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, para ter aquela pedra, né? Então, esse é o nosso maior objetivo e a nossa maior alegria. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso curso. Nós estamos estudando o Breve Catecismo de Westminster, e vocês já sabem, nós temos o nosso canal do Telegram. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Telegram, você vai estar perdendo essa grande oportunidade de não só ficar por dentro daquilo que nós do 5 Solas temos preparado para vocês, para a Igreja do Senhor, espalhada por todo o mundo, onde as mídias sociais chegam, e também nós temos no Telegram o nosso grupo de chat de conversa, de bate-papo, de comunhão, de nós realmente nos conhecermos melhor, orarmos uns pelos outros e sabermos como está cada um. E também nesse canal do Telegram nós temos outras salas de aulas com outros cursos que nós estamos disponibilizando aos pouquinhos para vocês, e graças a Deus até agora os nossos cursos têm sido totalmente gratuitos, né? Não quer dizer que no futuro, de repente, nós possamos fazer alguma coisa que seja remunerada, né? O trabalho dignifica o homem, mas pelo menos no momento nós estamos disponibilizando cursos totalmente gratuitos, como esse, por exemplo, onde nós estamos estudando o Breve Catecismo de Westminster, né? Essa é a segunda aula. Eu quero lembrar a vocês que, na medida do possível, nós estamos disponibilizando tanto o vídeo da aula completo, que é esse que você está vendo, quanto o áudio da aula, onde nós lemos os trechos da Palavra de Deus referentes à aula e tecemos pequenos comentários, tá? Esses áudios nós mandamos para o nosso canal de podcast. Então, se você tem o Spotify, o player do Google, o Deezer ou o Anchor, você pode procurar lá 5 Solas, se inscrever, e você vai ter esses nossos áudios referentes a estas aulas. E também outros episódios de história da igreja, de outras coisas interessantes, caso vocês realmente queiram. E também as apostilas nós estamos disponibilizando. Então, nesse curso aqui do Breve Catecismo, semanalmente, todos os sábados, se Deus quiser, com a graça de Deus, Ele vai nos dar tempo, força, capacidade e saúde para fazermos isso, com a graça de Deus e se Deus quiser. 3 materiais produzidos com muito carinho para vocês. É justamente a aula em vídeo, o áudio da aula
e a apostila. 3 materiais para que vocês possam estudar durante a semana todinha e na semana seguinte iniciarem uma próxima etapa de aprendizado. Tudo isso fica disponibilizado de maneira bem organizada no canal do Telegram, no canal da sala de aula referente a este curso. Porque cada curso que nós abrimos no Telegram do 5 Solas vai ter uma sala de aula, e esta sala de aula vai ter um canal onde vai ser disponibilizado o material, o vídeo, o áudio, a apostila, e também vai ter uma sala de chat atrelada a esse canal, onde você vai poder interagir com os alunos, com as alunas, com os irmãos, com as irmãs e também com o professor, tá bom? Então, dito isto, vamos começar a nossa segunda aula. Deixa eu passar aqui para a aula, então. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar ao Senhor para que nós não venhamos a cometer nenhuma heresia e que tudo que seja feito aqui seja para a glória do nome do Senhor Deus e para o encorajamento e a instrução do povo de Deus. Senhor Deus, graças te damos por essa grande oportunidade de estarmos aqui aprendendo tua palavra, por esse privilégio de podermos nos debruçar nos teus ensinos. Toma conta de cada um de nós aqui que está estudando essa matéria, que o Senhor nos dê capacidade intelectual, sabedoria, saúde, inteligência e piedade para que nós possamos desenvolver a nossa vida cristã como um todo. É o que te pedimos, no poder do Espírito Santo e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Como eu disse, esse curso do Ministério 5 Solas, o tema dele é Estudos no Breve Catecismo de Westminster. E nós estamos já na aula de número 2. E nesta aula, nós iremos responder a esta pergunta que você está observando aí na sua tela. Que regra deu Deus para nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo e gozá-lo? Olha só que pergunta. É o estudo da pergunta número 2 do nosso breve catecismo de Westminster. Nós aprendemos na aula número 1 que o fim principal do homem era o quê? Era glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. E nesta aula nós iremos aprender qual é a regra que o Senhor Deus instituiu para nos orientar para que nós possamos glorificá-lo e gozá-lo eternamente. Olha que bacana! Então hoje você vai aprender que regra é essa que o Senhor Deus nos deu para que nós possamos glorificá-lo e gozá-lo eternamente. Vamos aprender? Sola Escritura é a base da Reforma Protestante. Nós não podemos nos esquecer que o Sola Escritura, que é um dos 5 solas, é justamente a base na qual todo o pensamento reformado ele subsiste. Porque é no Sola Escritura que nós iremos conhecer a Deus de maneira especial. De certo que o Senhor Deus se revela por meio da natureza, por meio daquilo que nós observamos, por meio das obras maravilhosas da criação. Mas esta revelação, ela não tem o condão nem a capacidade de por si só nos salvar. Ela não contém revelações específicas no sentido de fazer com que o homem, observando a criação, possa chegar a glorificar a Deus e, em glorificando a Deus, obedecendo a Deus, ter a oportunidade de, em conhecendo, gozá-lo, ter comunhão com Ele perpetuamente. Então é por isso que o Senhor Deus, Ele nos entregou a sua revelação escrita.
a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, o Sola Escritura. É por isso que o Sola Escritura é a base da Reforma Protestante. Sem o Sola Escritura, nós estamos sujeitos a qualquer homem que se intitule como um profeta, como um visionário e nos escravize. Porque qualquer subjetivismo é muito complicado no sentido de submeter a nossa consciência. Porque aí vai ficar o quê? O pensamento e a opinião de uma pessoa contra o pensamento e a opinião de outra pessoa. E qual dos dois vale mais? Por isso que, graças a Deus, o Senhor, de maneira graciosa, nos entregou esse presente, que é a Bíblia Sagrada. Porque aí, tendo a Bíblia, não vale nem o meu pensamento, as minhas opiniões, e nem muito menos o pensamento e as opiniões de outra pessoa. O que vale é a palavra de Deus. Tem uma frase aqui na tela de Martinho Lutero, o grande reformador, que ele diz assim, quando ele estava rodeado pelos seus detratores e inimigos teológicos que queriam literalmente fazer calar a sua boca e exterminar logo no início a Reforma Protestante, Lutero assim respondeu para a igreja institucionalizada à época. Lutero falou assim: a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Então, vocês repararam que Lutero ele se apegou às Escrituras Sagradas. Então, Lutero ele estabeleceu como o norte dele, como o farol que ele deveria seguir naquele mar de engano e confusão da época religiosa em que ele vivia. Ele entendeu que as Escrituras eram a âncora em que ele deveria se firmar para poder conhecer a Deus. Então, esta frase de Lutero é maravilhosa, né? Esse dito de Lutero é maravilhoso. Na época de Lutero, a igreja ela havia se afastado muito da palavra de Deus. Muito. Nós temos a inserção pelo romanismo de várias doutrinas que não são bíblicas, estão muito distantes da Bíblia. São doutrinas cuja base é meramente o pensamento de homens, como, por exemplo, a doutrina do purgatório, como, por exemplo, a doutrina da intercessão de santos, como outro exemplo, a doutrina das indulgências. Então, do celibato dos religiosos que não poderiam se casar, né? Então, de várias doutrinas que se afastaram muito da palavra de Deus. E podem observar que esse afastamento da palavra de Deus, quando o homem se afasta da Bíblia, quando o homem deixa de firmar o seu entendimento, a sua fé no sola Escritura, somente na Escritura, isso é a causa da inserção de uma série de heresias no ensino da igreja. Vocês compreendem isso? Quanto mais nós nos afastamos da palavra de Deus, mais nós passamos a ouvir o quê? O nosso coração, as nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas filosofias, os nossos pensamentos que ficam divagando por aquilo que nós malmente conhecemos. E isso fez com que diversos homens
pensassem e estabelecessem na Igreja Católica Romana diversos pensamentos que se tornaram teologias completamente distantes da palavra de Deus. E como não tinham para onde fugir com Lutero, porque Lutero disse, olha, a menos que vocês provem para mim pela Escritura que eu estou enganado, eu não posso e nem vou me retratar. Então, quando os católicos romanos observaram que não tinham pelas Escrituras Sagradas como demover Lutero do pensamento dele, que deu base para toda a reforma protestante, eles apelaram para quê? Para a tradição. Eles disseram que a tradição tinha tão importância quanto a Escritura. Então esse é o entendimento católico romano até hoje, que foi uma resposta justamente à reforma protestante. Enquanto nós, protestantes reformados, a nossa âncora, o nosso farol, nosso caminho é o só a Escritura, somente a palavra de Deus, o romanista, o papista, ele tem a Escritura e a tradição da Igreja. E o que é a tradição da Igreja? A tradição da Igreja dá aso para que se coloque toda e qualquer doutrina que não tem base nenhuma na Bíblia, sob a argumentação de que isso sempre foi realizado na história da Igreja. E às vezes até, como muitas das vezes ocorre, sem nenhuma base histórica, a bem da verdade. Minha irmã, meu irmão, essas heresias, elas facilitaram e facilitam até hoje também a disseminação da degradação da vida dos religiosos. Então você repare, tudo começa, os maiores pecados do mundo, os maiores problemas da humanidade, as maiores atrocidades repugnantes que nós temos na história da humanidade, sempre começa com um pecado. E o principal pecado é não render tributo a Deus. É não ter Deus acima de tudo e de todos. É se afastar do quê? Das Escrituras Sagradas. Esse é o primeiro pecado. Desse pecado, que é o maior de todos, vão decorrendo outros pecados. Pensem comigo. A doutrina papista do celibato do religioso não é bíblica. Porque nós temos Pedro, tinha sogra, por exemplo. A gente sabe que na Bíblia Pedro era casado. E Pedro era um apóstolo. E para os romanistas, inclusive o primeiro papa, né? Muito mais do que apóstolo. Mas tudo bem, não vou entrar nessa discussão. Sabemos que Pedro não era papa coisíssima nenhuma, né? Mas eu estou utilizando aqui a argumentação papista. Eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Então, partindo do pressuposto de que eles acreditam que o Pedro foi o primeiro papa, então papa está acima de cardeal, papa está acima de arcebispo, papa está acima de bispo, papa está acima de padre, né? Então papa deveria ser celibatário, correto? Mas a Bíblia nos diz que Pedro tinha sogra, Pedro era casado. Assim como os demais apóstolos e discípulos de Jesus, nós não temos na palavra de Deus nenhuma ordenança de Deus para que o crente, o religioso, o pastor, o líder da congregação seja celibatário. Muito pelo contrário. Nós temos até Paulo nos ensinando nas suas epístolas que o presbítero, que pode ser traduzido como
presbítero, né, presbíteros, mas em português pode ficar como bispo, era como se fosse um pastor, né? E padre também. Que ele tenha uma só mulher, que ele seja marido de uma só mulher, né? Então, a doutrina do celibato é uma doutrina que não é bíblica. Mas muito bem, aceitaram essa doutrina e fizeram com que ela fosse quase como uma cláusula pétrea da tradição da Igreja Católica Romana. Agora, olha o que decorre desse desvirtuamento da palavra de Deus. Sabe, a Bíblia diz que não precisa ser celibatário. Você pode casar, aliás, você deve casar e ter sua família e governar bem sua casa. Mas aí desvirtuaram. Não, tem que ser celibatário. Aí olha o que aconteceu. Por conta de não obedecerem o solo Escritura, por conta de começarem a ficar pensando, não seria melhor se o homem, se o padre, se o pastor, se o bispo não casasse? Ele podia cuidar mais da igreja, ele podia... Olha, até, de repente, as motivações para que isso fosse estipulado, né, pensado, fossem boas, né? A gente poderia pensar assim, não, realmente um homem que não fosse casado, ele poderia se dedicar mais à igreja, ele poderia se dedicar mais à evangelização, mais ao rebanho, mais ao estudo, não é? Mas a Bíblia não diz isso e nós queremos saber mais do que Deus. Então, olha o que aconteceu. Da feita que colocaram esse pensamento, olha o que aconteceu. Obrigou-se aos religiosos não terem esposa. O que aconteceu? A grande maioria não tinha vocação nenhuma para a castidade, para o celibato, que é um dom. Inclusive hoje pode ter pessoas que têm esse dom, que é de Deus. Mas ao obrigar-se o religioso a ser celibatário, não tendo esse carisma, esse dom divino, olha o que aconteceu. Eles passaram a ter amantes, a viver em fornicação. Não era raro, na Idade Média, na época de Lutero, padres, bispos, arcebispos, papas, terem uma miríade de filhos e filhas. Então, olhe, de um pensamento que poderia ser bom de se preservar o homem para cuidar só da igreja, gerou o quê? A prostituição, a fornicação, a perversão sexual. E tudo começou como e quando se deixou a Escritura de lado e passou-se a conjecturar sem as Escrituras, a se pensar sem as Escrituras sagradas. Então, toda heresia ela começa na má interpretação ou no completo abandono das Escrituras sagradas. Percebem? Foi extremamente necessário que a igreja retornasse às Escrituras sagradas. Então, Lutero, ele observou que isso estava trazendo uma apostasia muito grande à igreja. Isso estava trazendo um mal terrível à igreja. E a igreja é a noiva de Cristo, né? Que é santa e pecadora. Então, aprove ao Senhor Deus levantar um homem como Lutero, um homem muito especial no sentido de ter sido capacitado com coragem, com determinação, justamente para fazer com que a igreja voltasse para as Escrituras Sagradas. Nós somos acusados, nós protestantes reformados, né? Protestantes como um todo, nós somos acusados de ter trazido divisão à igreja, de ter trazido confusão à igreja, de termos sido revolucionários. Isso parte
de pessoas que ou desconhecem a história da Reforma Protestante e principalmente a vida piedosa e a vida santa dos reformadores, de homens que se dedicavam aos estudos da Palavra de Deus, de homens cuja vida era estar debruçado nas Escrituras Sagradas, com o desejo de fazer com que a igreja retornasse à Palavra de Deus e não ficasse atrelada a costumes humanos, a tradição humana. Então louvemos a Deus pela Reforma Protestante e louvemos a Deus porque o Senhor não deixou a sua igreja abandonada. O Senhor reformou a sua igreja no século XVI e a igreja pôde retornar às Escrituras por meio desse princípio maravilhoso do sola Escritura, que é a base da Reforma Protestante. Bem, os textos bíblicos que nós temos aqui, todos eles estão lidos e comentados no áudio que eu fiz para vocês, tá? E esse áudio está disponibilizado, como já disse, nas plataformas de podcast e vão estar elencados, ou seja, à disposição de vocês na sala de aula, lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Mas os textos estão aí na tela, é 2 Timóteo 3, 16 e 17, Isaías 8, 19 e 20 e 1 João 1, 1, 5. E temos também mais Lucas 16, 27 a 31. Todos esses 4 textos, como eu disse, eu leio e comento um pouquinho sobre eles. Eu queria destacar o primeiro aqui, nesta nossa aula em vídeo, que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que mostra quão maravilhosas são as Escrituras para nós. Assim fala Paulo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, só nesse texto nós podemos tirar diversos ensinos. O primeiro, que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é inspirado por Deus. Portanto, ele é inerrante e infalível. E se você ouvir o áudio, você sabe que existe uma diferença entre inerrância e infalibilidade. Agora, eu disse para você que eu ia te explicar aqui no vídeo o que era essa diferença, né? Então vamos lá? Inerrância. Quando você faz uma prova, por exemplo, de matemática, e você tem 10 questões, e você tira 10, você acerta tudo na prova, tá? E você entrega ao professor, esse professor não pode lhe dar menos do que 10, porque você acertou todas as questões, correto? Você não errou nenhuma questão. Compreende? Então, nesta prova, você foi inerrante. Você foi exato. Você não errou nenhuma questão. Então, a inerrância vem desse conceito. Agora, perceba que o fato de você ter tirado 10 nessa prova específica, mostrando ao professor que você foi inerrante nessa prova, não torna você infalível. Porque em uma próxima prova, em uma outra situação, você pode falhar. Embora você seja falho, embora você tenha uma falhibilidade, naquela prova você foi inerrante.
Então, nem tudo que é inerrante é infalível, mas tudo que é infalível é inerrante. Se você é infalível, você nunca vai errar. Mas, mesmo você sendo falível, falho, você pode fazer uma prova e fazer algo com perfeição. E naquele momento você foi inerrante, você não cometeu nenhum erro. Você foi exato. Percebem? A Bíblia é a única coisa na nossa realidade que é inerrante e infalível. No texto dela, ela não possui nenhum erro, e ela foi inspirada por Deus, que é infalível, que não há falha nenhuma no nosso Deus. Portanto, ela não pode falhar. A palavra de Deus, ela não pode nos ensinar nada errado e nem pode falhar naquilo que ela nos ensina. Compreender a diferença de inerrância e infalibilidade? Então a palavra de Deus, ela é inerrante e infalível. Outra coisa, a palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Cuidado quando alguém lhe disser, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é uma heresia terrível. Olha a diferença. Quando você fala, a Bíblia é a palavra de Deus, e quando você diz, a Bíblia contém a palavra de Deus. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Algumas coisas só são palavras de Deus. Aí você começa a ter alguns teólogos de botequim que começam a dizer, não, mas eu só acredito no Novo Testamento. O Antigo Testamento não tem mais nada que valha para hoje. Ou então, não, eu só acredito em Jesus. Jesus Cristo é a minha chave hermenêutica, né? Isso aí já está até famoso no meio dos desigrejados, né? Jesus Cristo é a minha chave hermenêutica. Ou seja, só o que Jesus falou, que está em vermelhinho na Bíblia, que eu vou seguir. O resto não me interessa. Então é só amor, só amor, só amor. Como se Jesus não tivesse falado de inferno também, né? E de condenação. Mas vocês perceberam também essa outra falácia de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus? Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você não pode escolher o que mais te agrada, o teu coraçãozinho pecaminoso, e deixar de lado aquilo que você não gosta. Compreenderam? Inerrância, infalibilidade, palavra de Deus. E nesse texto de Timóteo também nós podemos observar a utilidade da palavra de Deus, da Escritura. Toda a Escritura. Repare que Timóteo não diz parte da Escritura. Olha, só o Evangelho. Olha, a partir de agora é só aquilo que nós, os apóstolos, estamos escrevendo. Paulo não falou isso. Paulo disse toda a Escritura. E na época de Paulo ele já tinha a Septuaginta com ele, que era todo o Antigo Testamento em grego. Então ele fala toda a Escritura. Para nós, do Gênesis ao Apocalipse, o Antigo e o Novo Testamento é inspirado por Deus. Portanto, é inerrante, é infalível e toda a Escritura é a palavra de Deus. E qual é a utilidade dela? Ela serve para nos ensinar, para nos repreender. Olha como nós não gostamos disso, né? A gente gosta de ficar nos nossos pensamentos e achar que nós somos certos em tudo, nas nossas opiniões, mas a palavra de Deus é para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Repararam? Para que o servo de Deus seja perfeito. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial é perfeito. E também para que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra, o fruto do Espírito Santo. Então, mudança de vida, daí a importância da palavra de Deus. Mas, eu apenas li esse texto, os demais
Os 3 demais, assim como o próprio 2 Timóteo 3,17, estão no áudio que compõe também a aula de vocês. Vocês ouçam lá, tá bem? Vamos prosseguir. Então, que regra deu Deus para nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo e gozá-lo? Aí eu pergunto aqui, qual o significado da palavra regra nessa questão? Então, o que o breve catecismo quer dizer por regra? Porque a pergunta é essa, né? Que regra deu Deus? Então, o que significa essa palavra regra nessa pergunta? A regra é direção, caminho a seguir, ordenança, ou seja, aquilo que o Senhor nos determinou para que nós fizéssemos, para que nós cumpríssemos. Resumindo, o caminho correto a seguir. Isso significa a regra nessa questão. Fica uma outra pergunta em decorrência dessa. Nós entendemos o que é regra, mas muitas pessoas podem se perguntar, mas há necessidade de uma regra realmente? Será que a necessidade de Deus ter feito uma regra para nós humanos? Ele não nos fez como coroa da criação. Ele não nos colocou no jardim do Éden a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós não éramos perfeitos. Você falou bem. Nós éramos perfeitos. Embora nós tenhamos sido criados originalmente conforme a imagem e semelhança de Deus, essa imagem, essa semelhança foi manchada pela queda, pela desobediência de Adão, e que todos nós herdamos o pecado original e os nossos pecados também. De um modo, então, que é necessário, sim, que Deus nos entregue regra para nos orientar, para que nós possamos voltar para o caminho correto. Reparem que o subjetivismo, que é uma maneira de vida muito prazerosa para quem não gosta de autoridade, para quem não gosta de cumprir regramentos, ele sempre conduz ao relativismo. E o relativismo desemboca numa completa ausência de autoridade. E Deus não se agrada de quem não se submete às autoridades, porque o Senhor Deus, ele criou a autoridade. Em todas as esferas que Deus criou, há autoridade. Vamos pensar comigo? Na família, autoridade: papai, mamãe. Não é assim? Papai e mamãe são autoridade da família. Casamento, homem e mulher, autoridade: o homem, cabeça da mulher. Viu? Eu saí da esfera família, que a autoridade é papai e mamãe, e vim para uma esfera menor, casamento. Homem e mulher, quem é autoridade? O homem, cabeça da esposa. Vamos aumentar, vamos partir para uma outra esfera agora. Vamos lá, um condomínio. Quem é autoridade? O síndico. A gente não elege o síndico? É autoridade. Vamos lá, colégio, autoridade. Professor em sala de aula. No colégio todo, o diretor. No município, a autoridade que Deus estabeleceu, prefeito. No estado, governador, presidente, no caso do nosso país, né, que é uma república federativa. Então, Deus trabalha com autoridade. Deus trabalha como autoridade.
Você repara que desde os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles eram autoridades para a família deles, como patriarcas, como profetas de Deus. A autoridade é ministro de Deus. Quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus. E reparem que essa rebeldia contra a autoridade, ela vem por conta do relativismo, porque a pessoa pensa assim: mas cada cabeça é uma sentença, cada um tem sua opinião. E o relativismo vem da onde? É filho do subjetivismo, cada um por si. Então por isso que eu disse que Deus estabeleceu regra para nós, porque o subjetivismo ele conduz ao relativismo. E o relativismo vai gerar a ausência, a rebeldia contra a autoridade. O homem precisa de regras objetivas, exaustivamente definidas por Deus, para que ele possa cumprir a sua finalidade existencial. E nós já aprendemos que finalidade é essa: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, ter prazer nele, ter prazer de conhecê-lo, de ter comunhão com ele. Então é necessário regra. Percebem? Agora, no que concerne as regras para que nós glorifiquemos a Deus, quem é a única autoridade que estabelece essas regras? É o papai? É a mamãe? É o marido? O síndico pode estabelecer essas regras para que nós glorifiquemos a Deus? Um redondo não. As regras para que nós possamos glorificar a Deus, para termos eterno prazer, gozo e comunhão com Ele, somente Deus é que nos dá. Porque somente Deus é soberano. Você já viu aquela frase: o povo é soberano? O povo não é soberano. Isso aí foi uma mentalidade satânica, porque completamente antropocêntrica, humanista, que foi estipulada pela Revolução Francesa, onde se tentou afastar e eliminar Deus completamente e se trazer o homem para o centro de tudo, o Estado como o soberano de todos, porque formado por esse poder soberano da população. O povo não é soberano. O povo não pode fazer o que quiser. Somente Deus é soberano. Sabe por quê? Porque o povo não pode, por exemplo, reviver, ressuscitar ninguém. O povo é soberano? Então, se o povo decidir no plebiscito que alguém que já morreu volte à vida, essa pessoa vai voltar à vida? Então, o povo não é soberano, o povo não tem esse poder. O povo não pode desistir, não pode decidir, melhor dizendo, aquilo que ele não tem poder. E se ele não tem poder para tudo, ele não é soberano. Somente Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. Não temos aí o lema do nosso presidente Bolsonaro? Ele fala Deus acima de todos e o Brasil acima de todos. Na verdade, o presidente errou aí a metade, né? Devia ser Deus acima de tudo e de todos. Deus acima de tudo e de todos. Meus irmãos, minhas irmãs, prezado aluno, aluna, somente Deus define e estipula o modo e as regras que o homem deve seguir com a finalidade de glorificá-lo e gozá-lo. Somente Deus. Agora, nós aprendemos
que somente Deus é que pode definir essas regras. Mas o que são essas regras? Onde estão essas regras? Na palavra de Deus. É a resposta a essa pergunta. A palavra de Deus, que se encontra nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e pousá-lo. Compreendem? É a palavra de Deus. E o que nós queremos dizer com a palavra de Deus? O Antigo e o Novo Testamento. Os escritos originais do Antigo Testamento, em hebraico, e do Novo Testamento em grego. Os originais, em hebraico e em grego, eles foram inspirados diretamente por Deus, letra por letra, a seus escritores humanos. E por isso são o que chamamos de palavra de Deus, inerrante e infalível. Eu já expliquei para vocês a diferença desses dois conceitos, né? Inerrância e infalibilidade. Então, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, para nós é justamente essa regra. Então, nós acreditamos que a palavra de Deus é inspirada. Só que essa inspiração, objetivamente falando, teologicamente falando, tá? Para que você possa compreender, é um assunto um pouquinho complicado, mas eu vou ver se você consegue compreender um pouquinho. A Bíblia que você tem na sua mão é uma tradução, tá, dos originais. Então a Bíblia que nós temos na nossa mão, ela é a palavra de Deus, tá? Mas o texto que nós temos na nossa mão, eles não foram diretamente inspirados por Deus. Por quê? Porque a inspiração divina foi nos originais, no hebraico e no grego. Ah, irmão Eduardo, então eu vou jogar fora da minha Bíblia. Não faça isso, porque a Bíblia que você tem na mão, e nós temos Bíblias muito boas na nossa mão, é a palavra de Deus. Ali nós temos a tradução da palavra de Deus. Ali nós temos os ensinos da palavra de Deus. Mas onde está a palavra de Deus? Qual foi o documento específico que o Senhor Deus inspirou? Não foi a Bíblia que a SBB imprime lá na sua máquina, na sua impressora, não é. Compreende? A SBB, a Sociedade Trinitariana, eles não receberam inspiração divina para fazer a impressão da Bíblia deles. Quando nós dizemos que documento foi inspirado diretamente por Deus, foram os escritos originais, no hebraico e no grego. Quando Pedro, Paulo, Tiago foram escrever, aquele documento, daquela pena que eles estavam escrevendo, aqueles papiros que eles escreviam ali, aquilo ali estava sob a inspiração direta de Deus. Por isso que nós dizemos que letra a letra, compreendem? Letra a letra teve inspiração divina. É por isso que às vezes nós podemos pegar uma tradução da Bíblia que tem algum erro, às vezes de português, de inglês, depende da tradução, às vezes de conjugação, um erro de impressão. Mas os originais, no grego e no hebraico, esses sim, eles são inerrantes e infalíveis. Mas, como nós não temos mais esses originais, nós acreditamos que o Senhor Deus, ele é poderoso para preservar para nós a sua palavra por meio das Bíblias que nós temos hoje. Compreendem? Ame a sua Bíblia, viu?
Existe outra regra de fé ou prática na vida de quem pretende glorificar a Deus ou gozá-lo eternamente? Existe alguma outra regra? Olha aqui a resposta do Breve Catecismo, a pergunta 2. A palavra de Deus, que se encontra nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e gozá-lo. Então, existe uma outra regra? Não! Só a Escritura, nem a tradição da igreja. Compreende? Quando você estiver conversando com um romanista, um papista, fale para ele assim, quando a conversa for sobre Bíblia, Palavra de Deus, né? Você fale, nós temos o sola Escritura. Para nós, a única regra que nós temos de fé e de prática e que nos ensina como glorificar a Deus para termos comunhão eterna com Ele é a Bíblia Sagrada, é o sola Escritura. Vocês têm a Bíblia e a tradição. E a tradição de vocês invalida a Bíblia, já dizia Jesus lá para os fariseus da época dele. A vossa tradição invalida a lei e os profetas. Nem a tradição da igreja, nem o Estado, nem qualquer outra autoridade, ou mesmo um anjo vindo dos céus. Olha como isso é importante. Eu coloquei aqui entre aspas, né, porque com certeza um anjo vindo dos céus, ele não vai ir contra a palavra de Deus, né? Vai ser um anjo caído, um demônio que vai aparecer em forma de anjo vindo dos céus. Pode nos ensinar ou nos obrigar a algo que não esteja nas Escrituras Sagradas. Daí porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe aquela regrinha de autoridade que eu ensinei para vocês agora há pouco, de esferas? Quando é que você pode desobedecer, você mulher casada? Quando é que você pode desobedecer o seu marido, que é a autoridade por sobre você? Quando? Quando ele não está agindo conforme as Escrituras Sagradas. Se ele manda você fazer alguma coisa que não está conforme as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque somente Deus nos entrega a única regra que nos orienta a glorificá-lo para termos comunhão com ele. Então, se a autoridade terrena que Deus lhe deu, no caso do casamento, o seu marido, quer lhe entregar uma outra regra, ou quer lhe obrigar a fazer algo que não esteja nesta única regra que você tem, que é a palavra de Deus, você não é obrigada a obedecer. A mesma coisa você, filho, jovem. Quando o papai e mamãe mandam fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus, você não é obrigado a fazer. Porque importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Cidadãos, cidadãs, todos nós, o Estado, se o povo não é soberano, olha só, olha como nós protestantes somos coerentes. Se nem o povo todo é soberano, quanto mais o Estado, que é uma parcela bem pequena que representa a população. O Estado muito menos é soberano e muito menos pode me obrigar a fazer algo ou deixar de fazer algo que não esteja em consonância com a palavra de Deus. Sola Escritura, a palavra de Deus que se encontra nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e gozá-lo. Aí você pergunta assim para mim, né? Mas irmão Eduardo, o que me garante que as Escrituras são a palavra de Deus? O que me garante? Aí eu tenho que dizer para você o seguinte: isso é obra e graça do Espírito Santo no coração do eleito. Quando você é um eleito de verdade, quando você é regenerado pelo Espírito Santo, um dos primeiros milagres que o Senhor Deus faz na sua vida é você passar a olhar a Bíblia como verdadeira. Isso é uma coisa realmente que é experiencial.
melhor falando, experiencial. Somente o Espírito Santo. Nós não podemos realmente conversar com uma pessoa não regenerada. Nós não podemos convencer o ímpio de que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha só, nós podemos conversar com o ímpio e mostrar historicamente, né, mostrar pela arqueologia, mostrar pela miríade de testemunhas oculares do que aconteceu na Bíblia. Pela racionalidade, nós podemos demonstrar que a Bíblia ela é um documento verdadeiro, ou seja, que não é um documento forjado. Nós podemos demonstrar que a Bíblia é uma coletânea de livros antiquíssimos, livros muito antigos. Nós podemos demonstrar que na Bíblia contém verdades que ainda não foi provado por nenhum arqueólogo e por nenhuma ciência, nada daquilo que está na Bíblia como sendo falso ou mentiroso. Sabe por quê? Porque a Bíblia é inerrante e infalível. Ela não pode conter erro e nem pode falhar. Então, jamais se encontrará um erro na palavra de Deus. Por quê? Porque céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, o problema é, você pode racionalmente conversar e convencer um ímpio de tudo isso, indo para o lado da ciência, da própria teologia, da filosofia, da arqueologia, da história, né? Já falei história? Então falo de novo. Mas ele pode se convencer de tudo. Tá bom, Eduardo? Olha, Eduardo, me convenceste. A Bíblia tem fatos verdadeiros, realmente existiu Moisés, realmente existiu Davi, Abraão, Jericó existiu, Jesus existiu, os apóstolos existiram, Jesus morreu, ressuscitou, tá, tudo é verdadeiro. Mas me diz uma coisa, Eduardo, o que me garante que esse livro é a palavra de Deus? Porque existem muitas coisas que são verdadeiras, mas não são a palavra de Deus. Você pode pegar, por exemplo, eu sei que está difícil hoje encontrar um jornalista que fale a verdade, né? Perdão aí para os crentes que são jornalistas, ou para os jornalistas que priorizam a verdade. Mas está bem difícil. Mas se você, por um acaso, pudesse encontrar um jornalista que estivesse publicando um artigo ou um fato jornalístico verídico, verdadeiro, que aconteceu, você ia dizer, olha, realmente isso aqui é verdade, isso aqui é um fato histórico, é um fato jornalístico, mas não é a palavra de Deus. Perfeito. Agora, como você pode garantir que a Bíblia, além de ser verdadeira, além de ser histórica, ela é a palavra de Deus? É essa segunda pergunta que é só um milagre. É só um milagre. É obra e graça do Espírito Santo de Deus. Olhe, meus irmãos e minhas irmãs, eu conheço algumas pessoas extremamente inteligentes. Eu acho que vocês também conhecem. E conversando com essas pessoas, sabe, por horas a fio, por horas, mostrando as provas arqueológicas, as provas testemunhais, como essas pessoas morreram por essas verdades, que a Bíblia foi escrita por testemunhas oculares dos fatos narrados, pelos documentos antigos, a escriturística, né, da Bíblia. Então, tudo isso a pessoa consegue me acompanhar. A pessoa consegue me acompanhar, porque é inteligente, né? Inteligente. E um inteligente que seja, que tenha boa fé, que não haja com má fé, porque com má fé não dá para conversar, né? Com honestidade intelectual é possível você conversar. Mas aí, quando você chega nessa parte,
que a Escritura é a palavra de Deus e que por isso essa pessoa tem que submeter a sua mente, o seu coração, curvar a sua cerviz, sua cervical, se humilhando à palavra de Deus, aí a pessoa fala, não, peraí. Como tu me provas que isso é a palavra de Deus? Aí a conversa termina. Porque a resposta vai ser, se o Filho não te revelar, você não vai nunca saber que é a palavra de Deus. Só o Filho revela o Pai. Só o Filho, que é a palavra viva de Deus, pode revelar para essa pessoa. Isso é triste para essa pessoa, mas é, por outro lado, maravilhoso no sentido de nos deixar estupefatos, né? É para que realmente toda a honra e toda a glória seja dada somente a Deus na conversão. A salvação pertence ao Senhor, diz a palavra de Deus, somente a Ele. Por isso que nós somos monergistas. Vem de Deus a salvação, é só o Espírito Santo que vai pegar aquele coração de pedra, vai amolecer, ou vai jogar no lixo, vai colocar um coração de carne. E como num passe assim de mágica, mas não é mágica, é graça, é milagre, você passa a olhar para aquele livro que você tanto desprezava, que você até respeitava como documento histórico, mas que você era apenas um livro de história, e você passa a olhar para aquele livro e amar, e dizer, é a palavra de Deus para a minha vida. Isso é obra e graça do Espírito Santo. Então, amados e amadas, a pergunta 2 é assim: que regra deu Deus para nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo e gozá-lo? Resposta: a palavra de Deus, que se encontra nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e gozá-lo. Que coisa maravilhosa. Vou deixar deverzinho de casa para vocês, atividades. 3 atividades, MMO. Memorize, medite e ore. MMO. Memorize, medite e ore. Memorize esses 2 versículos da Bíblia. Você tem a semana para memorizar. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É bem fácil memorizar, né? Começa com o texto principal. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Aí vem a utilidade dela. Decore essas 4 utilidades: ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Vamos repetir comigo? Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então tu já sabe metade da memorização. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Agora vem a finalidade. Para que tudo isso? A fim de que o servo de Deus seja perfeito. Lembra do perfeito, né? Sedes perfeitos, pois o vosso Pai que está nos céus é perfeito. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você decorar perfeito e perfeitamente habilitado, o boa obra é consequência. Vamos comigo de novo? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa é a primeira parte. Vamos para o meio, que vem a utilidade. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Os 4. Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Ensino, repreensão, correção,
e educação na justiça. E agora vem a finalidade, que é o finalzinho. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Memorize. É a atividade dessa aula, hein? Vamos para o segundo M. Medite por 5 minutos sobre esses 2 versículos acima. Medite. E pense como você pode realizar isso em sua vida diária. A meditação cristã puritana, ela é bem diferente da meditação oriental, pagã. Os pagãos orientais, eles meditam esvaziando a mente. Eles tentam esvaziar a mente e para eles isso é meditar no nada. Como se o nada pudesse fazer alguma coisa por alguém. Nada não faz nada, não é verdade? Já os puritanos usavam esse exercício religioso maravilhoso que era a meditação. Eles se detinham após a sua leitura da Bíblia, eles escolhiam um versículo do texto que eles estavam estudando e lendo, memorizavam e eles iam meditar naquilo, pensar em cada palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eles meditavam nessa sentença. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eles pensavam em cada palavra dessa: ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Aí eles pensavam nessa palavra, servo de Deus. Que título maravilhoso! Muito melhor do que doutor, muito melhor do que PhD, do que mestre, do que bem-sucedido, do que qualquer outra coisa. O título de servo de Deus. A fim de que o servo de Deus seja perfeito. O nosso Pai é perfeito. Eu vou procurar ser perfeito também. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero fruto do Espírito Santo na minha vida. Eu quero obras de justiça. Percebem? É assim que a gente medita. A gente memoriza um versículo, o trecho da Bíblia, e vai meditar em silêncio, sem barulho. Não é para dormir, viu? É para meditar. Você vai meditar palavra a palavra, sentença por sentença. E depois que você meditar, a última fase da meditação, você vai começar a aplicar como é que você pode fazer isso na sua vida diária. Como é que eu vejo a palavra de Deus, ela me ensinar? Onde ela me repreendeu hoje? O que foi que eu fiz que a palavra de Deus me repreendeu? E eu me corrigi? Eu fui repreendido e eu me corrigi? Porque nota que Paulo fala ensino, repreensão e correção. Vocês repararam aqui que tem uma... Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. O que é que um professor primeiro faz antes de repreender e antes do aluno ser corrigido? Ele ensina. Não faça dessa forma, faça dessa outra. Não é assim? Então primeiro vem o ensino. Aí da feita que o professor ensinou, ou que o papai e a mamãe ensinaram, olha, minha filhinha, não faça isso, você está errada, é para fazer assim, não fale isso, você ensina, né? Aí depois a filha vai e faz, o aluno vai e erra. Aí o professor chega e diz, está errado, você fez errado. Eu já lhe ensinei, você está errado. Não faça isso, meu filho, não faça isso, minha filha, você está errada. Repreensão. Repara, Paulo fala ensino, repreensão
Aí depois vem o quê? A correção. Quando a pessoa que foi ensinada e repreendida pela autoridade da vida dela, seja a esposa, o marido, seja os filhos, os pais, a mamãe e o pai, e por aí vai. A pessoa que ela é ensinada e depois é repreendida, ela se corrige, ela se submete, porque ela está vendo que aquela autoridade foi colocada por Deus na vida dela e é uma autoridade que está agindo conforme o que a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Aí a pessoa se corrige. Por isso que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para quê? Para que o papai e a mamãe ensinem a criancinha. Depois para que o papai e a mamãe repreendam a criancinha. E depois para que a criancinha seja corrigida e ela se corrija. Ela se corrija. Não, papai me ensinou, mamãe me repreendeu, eu vou me corrigir. E quando essa etapa da educação é feita, ensino, repreensão e correção, olha o que acontece para a educação na justiça, a justiça reta de Deus. Dá para escrever um tratado de educação só nesse texto. Você pega a educação bíblica. Está aqui, 2 Timóteo 3, 16, 17. A finalidade da educação é o quê? Educar na justiça. Que justiça? Do homem não, de Deus. E como é que eu educo alguém na justiça? Por meio da Escritura, que é inspirada por Deus. E ela é útil para eu ensinar, para eu repreender o meu pupilo e para que ele se corrija. Para quê? Para que ele seja educado na justiça. Compreende? E dá para fazer um tratado de educação só nesse texto da palavra de Deus. Terceira atividade, ore. Você memorizou, você meditou, agora você vai orar. Tendo como base de sua oração o que você estudou e os 2 versículos acima, ore pedindo capacitação de Deus para aprender, para se submeter, para ser corrigido, para ser educado. Não é para o seu mal, é para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Repare que a educação na justiça não é para você se aborrecer quando alguém estiver te ensinando, te repreendendo, te corrigindo. É para você se corrigir, para que você seja educado na justiça da Bíblia, da palavra de Deus, para o seu bem, para que você, como um servo de Deus, uma serva de Deus, seja perfeito, perfeita, perfeitamente habilitado para toda boa obra, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Compreenderam? MMO, memorize, medite e ore. Tá ok? Então, meus queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas, aqui nós terminamos mais essa aula e eu espero que tenha sido maravilhoso para vocês, como foi para mim também, tá? Aproveitem a apostila, aproveitem o vídeo e aproveitem o áudio e façam as atividades. Memorize, medite e ore. MMO, tá bom? Vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos repreende para nos corrigir, para que nós possamos ser educados na tua justiça, que é a tua palavra que é inspirada, com a finalidade de que o servo de Deus, a serva de Deus, seja perfeita, perfeito e perfeitamente habilitado, Senhor, para toda boa obra, o fruto do Espírito Santo. Ó Senhor, quão maravilhosa é a tua palavra. Fica conosco. Abençoe a vida de cada aluno, cada aluna aqui do 5 Solas, aqui dessa aula. Abençoe a nossa vida. Seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Até logo. Até a próxima. Fiquemos com Deus. Até a próxima aula.